Eu sou daqui, né? Sou baiana. Eu cresci aqui em Salvador, né? Morei um tempo em Vitória da Conquista, foram os 4 últimos anos da escola. Foram fundamentais para que eu tivesse um contato com a arte e escolhesse fazer belas artes, né? Ao contrário do que penso, eu não sou arquiteta. Eu sou designer de interiores. E eu decidi isso muito cedo. Eu decidi aos 16 anos, quando eu fiz vestibular, que não tem mais, né? Vestibular. E pesquisando profissões, eu estava muito em dúvida entre arquitetura e qualquer outra coisa que eu não entendia ainda o que era, porque eu não conhecia o design. E eu vi num guia de estudante que tinha esse curso na Escola de Belas Artes. E eu falei, é isso que eu quero, porque eu não sou de exatas. Então, para mim, a arquitetura ser da área 1 não fazia sentido naquele momento, né? E então, eu fiz um único vestibular, nunca fiz Enem. Escolhi me formar em design de interiores na Escola de Belas Artes, onde eu dou aula hoje. E assim que eu me formei muito cedo, né? Aos 21 anos, eu abri um escritório. Um escritório que já teve outros nomes, né? Eu já tive outros sócios e, enfim, um escritório grande, bem grande, escritório menor. E hoje eu tenho Bruna Dora Interiores, né? BD Interiores, que é um escritório pequeno, né? Para poucos clientes, né? Que são clientes que têm uma certa afinidade com esse trabalho que foi construído ao longo dos 15 anos. Né? São 15 anos de formada, que eu tenho agora em julho. E por acreditar, né, no design desde sempre, eu também escolhi uma área acadêmica. Então, em 2014, eu me formei em 2011. Em 2014, eu fui fazer mestrado na Escola de Belas Artes, né, como aluna especial. Em 2016, eu entrei como aluna regular. Aí fiz mestrado lá na Escola de Belas Artes, onde eu desenvolvi uma pesquisa sobre a relação do design com a identidade cultural. Hoje não, mas naquele tempo já se falava muito de um projeto com a identidade. E eu queria saber o porquê, né? Que identidade é essa? E aí eu fiz essa pesquisa, né, bem relacionada com o design de interiores. E segui na área acadêmica, conciliando o escritório com a academia. Dei uma pausa assim, em 2019, que foi quando eu desfiz o escritório grande. E fui focar em mim, passei um tempo, viajei para fora, voltei. E aí fui construindo de novo, né? Foi muito bom, porque anteveu a pandemia. Né? Meu escritório tinha 400 metros quadrados e eu fui para casa. E foi ótimo, porque eu aprendi a trabalhar de casa quando deu a pandemia. E na pandemia, eu pensei em fazer um doutorado. Né? E aí escolhi a USP para fazer o doutorado lá, onde eu tô terminando agora. Né? O doutorado. Mas com uma pesquisa que envolvia gênero, né? Design e gênero. Mas a minha orientadora, né, a professora Maria Cecília Lusquial, ela me guiou a chegar a Helena Bubardi, que desde sempre estava presente no meu trabalho. Quando eu estava pensando em identidade, eu já trabalhava com ela, sem saber que era tão relevante como é hoje. Hoje, enfim, a minha pesquisa sintetiza, né, o trabalho de Lina na Bahia e a influência que a Bahia teve, né, nessa mudança de Dona Lina Bardi. E eu sou muito consequência disso, assim, eu acho que trabalhar com design de interiores, entendendo uma perspectiva a partir da arquitetura, né, que eu acho que a gente precisa respeitar a arquitetura, acho que justamente por não ser arquiteta, eu decidi ser designer de interiores e respeito as diferenças entre os dois campos, né, então eu digo que eu trabalho numa escala micro e deixo a arquitetura pro macro. E justamente por entender essas diferenças e também as similaridades que eu fui me construindo nesse território, enfim, de pesquisa e de sempre me questionar e de hoje desenvolver o trabalho que eu desenvolvo tanto no escritório, né, como também como docente, né. Eu voltei para a Escola de Belas Artes, né, só que agora como professora. Eu queria ter outros colegas designers de interiores formados pela mesma universidade que eu me formei, que é uma universidade que trabalha muito o conceito artístico, que ela está ancorada ali num design que ele não é racional apenas, que ele é um design que vem olhando para uma estética a partir da história da arte, que é muito importante para a gente entender esse, digamos assim, o design ele é o intermédio entre arte e arquitetura. E eu queria ter colegas, assim, que também tivessem orgulho desse lugar, que também estivessem no mercado. E justamente por não ter tantos colegas, né? A gente somos 20 se formando todo ano.
né? É um curso que tem 35 anos e que poucas pessoas sabiam da existência, justamente porque poucos profissionais atuam no mercado, tendo se formado por lá. Então eu voltei para que eu pudesse compartilhar um pouquinho do que eu sei e ter outros colegas. O curso de Design de Interiores, ele até 2024 se chamava Superior em Decoração. E foi justamente na mudança da grade curricular que eu ingressei como docente na universidade. E nessa mudança de grade curricular, os projetos que se chamavam DPDA, que era Desenvolvimento do Projeto Decorativo Ambiental, passaram a se chamar Laboratório 1, 2, 3, 4. Né? Sendo o Laboratório 1, o laboratório que cuida do design de interiores residencial, o 2, comercial, o 3, de ambientes hospitalares, e o 4, projetos em caráter efêmero. E foi justamente, né, essa disciplina que eu acabei sendo responsável, né, o Laboratório 4, em 2025. O Laboratório 4, né, é um projeto em caráter efêmero, né, dos 4 projetos que acontecem nesse curso. E um projeto em caráter efêmero, ele é um projeto feito para ser desfeito. Né? Quando a gente pensa um sistema de desenvolvimento de projeto para casa, a gente pensa num projeto que vai durar ali 5, 10 anos, 20. Então a gente escolhe materiais que vão durar, a gente pensa num layout que vai atender, né, aquelas pessoas durante um tempo. São soluções para durar. Quando a gente pensa num projeto em caráter efêmero, é um projeto de grande impacto visual, porque apesar dele ser desmontado ou dele durar pouco tempo enquanto espaço montado, é um projeto que fica eternizado na memória porque a fotografia, ele é muito fotografado e muito vivido, né? São projetos como estandes, são projetos cenográficos, são projetos como camarotes e como uma casa-cor, né, que dura ali 60 dias de mostra, mas que fica eternizada na memória dos visitantes, fica eternizada nos anuários, nas fotografias, vídeos, enfim, a gente consegue se lembrar alguns nomes de projetos de arquitetura ou design a partir, às vezes, de ambientes na Casa Cor, justamente por ser também um espaço muito visitado. Então, é um projeto que ele consiste em você ensinar e aprender a criar um espaço para durar pouco tempo, enquanto funcionalidade, né? Mas muito tempo na memória. E o Laboratório 4 cuida exatamente desse, digamos assim, desse ecossistema, né? E quando eu comecei a montar, né, o plano de curso do Lab 4 em 2025, a gente tem a parte teórica toda aqui no início do semestre, e a parte prática, que é o desenvolvimento do projeto, onde todo projeto a gente desenvolve um projeto em sala. Em 2024 eu fiz uma visita, né, com os alunos na Casa Cor. Magali abriu as portas pela primeira vez de forma gratuita para a universidade, e no final da visita eu queixei a ela um espaço. Falei, Maga, ano que vem quero o espaço dos alunos. E foi em 2025, Magali me ligou e falou assim, Bruna, você quer trazer seus alunos? Eu tenho uma demanda de banheiro e eu queria que seus alunos fizessem um projeto desse banheiro. E nisso eu estava dando aula teórica, explicando justamente o projeto efêmero em caráter de mostra de design de interiores e arquitetura, explicando assim, não, porque na verdade os projetos eles são cenográficos, né, numa mostra, são contemplativos. Eles não têm intenção de funcionar. Aí ela me deu justamente um espaço funcional. Mas foi um grande desafio e eu topei. Eu liguei para a empresa de obra que fazia obra para mim na época. Falei, vocês topam? Porque, enfim, a gente não tem recurso, né? Uma universidade pública com alunos, enfim, de diversos bairros e sem uma condição de bancar um custo universitário que já é alto. Imagina uma Casa Cor. Então a empresa entrou conjunto comigo para poder realizar esse projeto e a gente foi desenvolvendo um projeto em sala e executando ao mesmo tempo, porque foi um prazo muito curtinho, assim, e deu super certo, né? O Lavabo Entre Ondas, muito ancorado na pesquisa, né? Quando eu passei o projeto para eles, né? Ele veio com um briefing pronto que eu mesma elaboro. Vocês vão criar um projeto, entendendo que é um espaço funcional, mas que eu disse que eles tinham que trazer alguma inovação. Todo projeto de mostra, todo projeto em caráter efêmero, ele precisa ser inesquecível. E eles trouxeram, né, a questão do plástico de reuso
como revestimento, né? Como crítica a esse plástico que forma plastistone. Plastistone é uma fusão do plástico depositado nos oceanos com a pedra natural, ou seja, é uma consequência do antropoceno. Eles trouxeram esse conceito para aplicar no projeto, então eu fiquei super contente, porque eu falei, bom, tem pesquisa.